Tudo começou como um olhar, sem palavras, sem toques, apenas um olhar através da mesa de reunião. E, de repente, eu não pensava mais em apresentar o orçamento. Eu estava pensando nele, o Sr. Gabriel Cruz, meu chefe. Ele é tudo o que um homem não deveria ser. Alto e imponente, com uma voz como bourbon, lenta, e olhos que podem despir você sem se mover. Ele tem 42 anos. Foi casado uma vez, agora está divorciado, sem filhos. Nada que o distraia. Apenas focado no trabalho. E, infelizmente, ultimamente tudo tem se concentrado em mim. Meu nome é Evan Carter. Tenho 30 anos e sou assistente dele há 1 ano. No começo, pensei que esse trabalho era temporário, um trampolim, mas então comecei a esperar ansiosamente por vê-lo. Ouvir sua voz atrás de mim. Sentir sua mão na parte inferior das minhas costas quando ele passava. Sempre acidentalmente. Sempre intencionalmente. O problema é que eu não tenho certeza do que isso é. Quero dizer, como você pergunta ao seu chefe como ele imagina que você seria sem roupa? Então, eu fiquei em silêncio. Fingi não notar quanto tempo ele parava nos meus lábios, ou cada vez que eu me inclinava para lhe passar um documento, seus dedos tocavam levemente os meus. Mas isso ainda não era suficiente para provar nada. Mas havia muitas coisas que não podiam ser ignoradas. E então, aquela noite chegou. Já era tarde. Todos já haviam saído do escritório, exceto ele e eu. Eu estava terminando um relatório interno quando ele se aproximou, com as mangas da camisa arregaçadas, a gravata frouxa, segurando um copo de uísque. Ele ficou ao meu lado, inclinando-se sobre a minha cadeira. Sua voz era profunda, mais profunda do que qualquer voz que eu já ouvi. Você está trabalhando demais, Evan. Minha garganta se apertou. Eu sorri nervosamente. É, verdade. Alguém tem que manter esse lugar funcionando. Ele não riu. Em vez disso, ele se moveu para trás de mim e colocou a mão sobre meu ombro, firme, quente, pesado. Você já deixou alguém cuidar de você? Eu congelei. Isso não era assunto de negócios. Isso não era profissional. Era outra coisa. Mas eu ainda não me movi. Eu não queria me mover. Seus dedos deslizaram lentamente do meu ombro para o meio das minhas costas e desceram mais. Ele não disse nada. Apenas a mão posicionada logo acima da minha cintura. E eu deixei ele fazer isso. Não porque tinha medo, mas porque, pela primeira vez em muito tempo, eu queria ser tocado. Eu queria que as pessoas vissem. E o Sr. Cruz, ele não estava mais olhando para o meu currículo. Ele estava olhando para mim. Sua mão ainda estava lá, pesada, quente e sem arrependimentos, posicionada logo acima da minha cintura. Eu não respirava. Eu não disse nada porque, se falasse, eu temia que aquele momento se quebrasse. Evan, ele sussurrou, sua voz ecoando em meu ouvido. Diga para ele parar. Minhas lábios se abriram, mas não consegui pronunciar nada. O que eu deveria dizer? Eu havia imaginado esse momento centenas de vezes na minha cabeça. Será que eu já estive na cama algumas noites, encenando essa cena exata? Que eu queria saber como é a sensação da mão dele na minha pele, e não apenas no papel. Então, não. Eu não o impeço. Eu me levanto devagar, me virando para encará-lo. O quarto está silencioso, exceto pelo barulho da cidade do lado de fora da janela do 18º andar. A gravata dele está frouxa. O peito dele se move lentamente. O olhar dele em mim parece ainda esperar por uma permissão. Você tem certeza? Ele pergunta. Eu não aceno com a cabeça. Não digo nada. Eu apenas levanto a mão e desabotuo o botão mais alto da camisa dele. Isso é tudo o que ele precisava. Ele se aproxima, envolvendo a cintura e me puxando para perto. Mais perto do que nunca. Eu posso sentir o calor dele através das nossas roupas, a respiração dele tocando meu queixo. E então ele me beija. Não suavemente, não delicadamente. Como se ele tivesse se contido por muito tempo. Como se esta noite fosse a última vez que ele poderia sentir isso.
como se ele precisasse de mim. Eu seguro o braço dele para tentar manter o equilíbrio. Porque a verdade é que eu nunca fui beijada assim. Não por alguém mais velho, não por alguém que sabe exatamente o que quer. Ele lentamente me puxa para trás em direção ao pequeno sofá no canto do escritório dele, ainda me beijando, ainda me segurando como se não se importasse se o mundo desmoronasse naquele momento. Quando minhas costas tocam o sofá, ele já está sobre mim, sem pressa, sem desajeito, apenas controlando. E meu Deus, eu adoro isso. Eu esperei por isso tempo demais. Ele sussurra enquanto acaricia meu peito. Mas eu não pensei que você deixaria eu fazer isso. Eu engulo em seco, meu coração batendo forte. Eu não pensei que eu queria fazer isso. Eu sussurro de volta. Ele sorri timidamente e enfia a mão dentro da minha blusa. Isso nem se trata de sexo. É sobre a sensação de ser desejada, de ser tocada como se eu importasse, de ser vista como se eu não fosse apenas alguém que organiza reuniões e responde e-mails. Com cada pedaço da pele dele exposto, eu me sinto vista e desejada. Aquela noite parecia irreal. A boca dele explorando cada canto meu, as mãos dele segurando-me firme, como se não quisesse que eu fosse a lugar algum. E quando ele sussurra meu nome, baixo, rouco, quebrado, não soa como um chefe falando com seu assistente. Soa como um homem que finalmente deixou cair suas paredes. Nós não falamos sobre poder ou regras, ética do trabalho. Nós apenas sentimos, tocamos e deixamos tudo que ambos escondemos vir à tona em uma longa noite sufocante. Mas o problema é este. Mesmo no calor intenso de tudo isso, entre todas as coisas, eu ainda me pergunto: o que vai acontecer quando o sol nascer? Será que ele ainda me olha assim? Será que eu ainda me vejo da mesma forma? Porque, não importa o quão maravilhoso tenha sido, eu sei que o que fizemos naquela noite ultrapassou limites e não há como voltar atrás. O sol ainda não havia nascido quando eu abri os olhos. O escritório ainda estava silencioso. A mesma tranquilidade da noite passada. Só que agora mais frio e vazio. Gabriel não estava mais ao meu lado. Eu me sentei lentamente no sofá. Minha camisa estava apenas meio abotoada. Meu cabelo desgrenhado, meus lábios ainda dormentes por tudo que ele fez comigo. Meu corpo doía em lugares que eu nunca havia sido tocado assim. Eu olhei ao redor, esperando que ele estivesse perto, mas ele não estava. O casaco dele havia desaparecido. O copo de uísque estava vazio. E assim, o calor da noite anterior começou a se dissipar, dando lugar a uma sensação de pânico. O que eu fiz? Eu me levantei, ajeitei a roupa, arrumei o cabelo e tentei respirar. Eu não sou apenas um cara que ele conheceu no bar. Eu sou seu assistente, sou funcionário dele. E na noite passada, eu deixei que ele controlasse tudo. Meu corpo, minha mente, meu senso de certo e errado. E eu gostei disso. Isso é o que mais me assusta. Foi um erro ou uma verdade? Eu nem tive a chance de entender. Pois naquele momento a porta do elevador se abriu e ele apareceu. Gabriel Cruz, meu chefe. Ele entrou como se hoje fosse uma segunda-feira comum, com um terno bem ajustado, gravata feita e a mesma expressão enigmática no rosto. Por um instante, ele não disse nada. Ele apenas me olhou e eu olhei para ele. Mas havia algo em seus olhos, um momento de hesitação, uma sensação de culpa, até mesmo de medo. Bom dia, ele finalmente disse em uma voz suave. Bom dia, eu respondi, tentando manter a calma. Nenhum de nós mencionou a noite anterior. Ninguém ousou dizer, eu gostei disso, ou algo do tipo. Pois ambos sabíamos que nada seria como antes. Aquele dia passou como um pesadelo. Nós ainda nos comunicamos. Enviamos e-mails, tivemos reuniões, conversamos. Enquanto fingíamos que ele não estava em mim apenas algumas horas antes, ele sussurrou meu nome como se fosse a única palavra que ele conhecia. Mas o pior era que toda vez que nossos olhares se cruzavam do outro lado da sala, eu sentia isso de novo. A tensão, a necessidade, a memória de seus lábios em meu peito, de suas mãos apertando minha cintura.
de como ele me fazia sentir que eu não era apenas um cara preso atrás de uma mesa. Então, por volta das 4 da tarde, ele me mandou uma mensagem. Apenas uma linha. Venha ao meu escritório agora. Meu estômago se revirou. Eu estava lá, com o coração acelerado, caminhando pelo corredor até a porta dele como se estivesse entrando em chamas. Quando entrei, ele não disse uma palavra no começo. Ele apenas fechou a porta, trancou e se encostou nela como se tentasse se manter calmo. Evan, ele disse com a voz rouca. O que fizemos ontem à noite, eu não consigo parar de pensar nisso. Eu congelei. Eu sabia que era arriscado. Eu sabia que estava errado. Mas se ele ia me odiar por isso, eu precisava ouvir ele dizer agora. Meu coração batia tão rápido que achei que ia desmaiar. Eu não te odeio, eu disse, quase como um sussurro. Eu não consigo. Os olhos dele escureceram. Então por que você está olhando para mim hoje como se eu fosse um estranho? Porque eu não sei o que isso é, eu disse impulsivamente. É só uma noite? Ou ambos estamos nos enganando sobre o que realmente queremos? Havia um silêncio, denso, perigoso, elétrico. Então, ele se aproximou de mim, devagar, cautelosamente. E pela segunda vez em 2 dias, ele me beijou. Desta vez, mais devagar e mais suave. Não porque ele estava incerto, mas porque desta vez não era apenas uma questão de temperatura. Eram emoções que ambos não queríamos admitir. O segundo beijo, ele era diferente. Não havia pressa ou desespero como na noite anterior. Ele se movia devagar, controlado, quase cuidadoso, como se temesse me assustar. E, de alguma forma, isso tornava tudo mais perigoso, porque isso significava que ele estava pensando sobre isso, sobre mim. Quando ele se afastou, a mão dele ainda estava no meu rosto, o polegar deslizando suavemente pela minha bochecha. Ele não disse nada por um longo tempo. Finalmente, ele sussurrou. Eu não queria alguém assim por muitos anos. Eu prendi a respiração, não pelo que ele disse, mas pela forma como disse, como se isso o estivesse machucando. Como querer me ter era algo que ele não esperava e não conseguia parar. Ele disse com uma voz baixa. Eu não quero apenas o seu corpo, Evan. Eu quero sua mente, seu tempo e sua confiança. Eu quero tudo. Eu deveria recuar. Eu deveria lembrá-lo das consequências do departamento de pessoal, dos rumores, de tudo que poderíamos perder. Mas eu não fiz isso. Em vez disso, me inclinei mais perto, com o coração acelerado, olhando nos olhos dele, e perguntei. E agora? A mão dele escorregou para minha cintura. Agora, ele disse. Esta noite eu vou à sua casa. Havia algo na voz dele, firme, profunda, inabalável, como se ele já tivesse decidido. E se eu concordar? Eu perguntei, quase sem fôlego. Ele se aproximou mais. Seus lábios tocaram minha orelha e ele disse: Então eu vou te fazer esquecer todos os homens que já te tocaram. Meu joelho quase cedeu. Naquela noite, eu estava do lado de fora do apartamento dele. Um prédio alto, luxuoso e caro, com o coração batendo forte no meu peito. Isso não era mais apenas sobre sexo. Era uma rendição. Agora eu estava entrando no mundo dele. E não sabia se estava pronta. Mas então a porta se abriu. E ele apareceu. Gabriel Cruz. Sem o terno, apenas com uma camisa preta justa, descalço, calmo. Mas seu olhar ainda era perigoso. Ele me deixou entrar sem dizer uma palavra. Eu passei pelo mobiliário moderno, sofá de couro, luz suave. Mas quase não vi nada disso, porque assim que a porta se fechou atrás de mim, ele me virou e suas mãos tocaram minha cintura. Eu obedeci, não por medo, mas porque eu queria me entregar. Havia algo na forma como ele me tocava. Não apenas desejo, mas também propósito, como se ele precisasse memorizar cada centímetro do meu corpo para me possuir pedaço por pedaço. Ele não estava com pressa. Ele se dava tempo, despindo-me como se eu fosse um presente que ele havia esperado muito tempo para abrir.
beijando meu peito, mordiscando minha pele então, sussurrando meu nome como se fosse algo sagrado. e quando finalmente ele entrou em mim, devagar, de forma constante, seus olhos fixos nos meus, eu não conseguia conter o som que saía da minha garganta. Não era dor, nem mesmo era prazer. Tudo acontecia ao mesmo tempo. Ele não parava mais. Ele me beijava depois, me abraçava depois. E quando eu achava que tínhamos acabado, me puxava de volta para seu abraço e sussurrava: ainda não terminamos. Quando ele acabou, eu não tinha mais nada para dar, exceto o meu coração. E eu achava que ele sabia disso. Mas quando eu estava em seus braços, peito contra peito, meu coração ainda, firme, batia forte. Eu não conseguia deixar de me perguntar: isso é real? Ou eu sou apenas mais um segredo que ele quer manter escondido porque me apaixonar pelo chefe não é apenas perigoso. Isso é um desastre prestes a acontecer. Naquela noite, eu não consegui dormir. Mesmo depois de tudo, depois da forma como ele me beijou, me abraçou, me tocou, como se eu fosse dele, eu ainda não conseguia fechar os olhos. Porque naquele momento, a realidade bateu. Isso não era mais uma aventura de uma noite. Gabriel havia me possuído repetidas vezes e me fez sentir não apenas desejo, como se fôssemos um do outro, como se eu fosse dele. Mas o que isso realmente significa? Pela manhã, eu me levantei furtivamente da cama. Eu não queria acordá-lo. O braço dele estava ao redor da minha cintura, seu corpo ainda quente, ao meu redor. Mas eu fui cuidadoso, saí de forma discreta, me vesti e fui embora sem dizer uma palavra. Eu não consigo encará-lo. Ainda não. De volta ao apartamento, sinto que algo não está certo. Minha cama está muito fria. O espaço é pequeno demais e meu peito se sente pesado. Porque agora eu preciso decidir. Devo deixar isso continuar? Devo permitir que meu chefe me destrua da melhor maneira possível? Ou eu sou forte o suficiente para ir embora antes que isso me destrua? Ele me mandou uma mensagem por volta do meio-dia. Almoço no meu escritório. Você escolhe o lugar. Meu escritório. Você escolhe o lugar. Eu não respondi. Não porque estava bravo, mas porque eu não confio que consigo dizer não quando o encontrar. Então eu precisava de um espaço. Mas Gabriel Cruz não é o tipo de pessoa que gosta de silêncio. Sim, às 3 da tarde, ele entrou no meu escritório. Sem avisar, sem mostrar emoções. Ele apenas ficou lá, de braços cruzados, maxilar apertado, evitando o meu olhar. Eu olhei para cima, para ele, meu coração batendo forte. Eu preciso de um pouco de espaço. Ele gritou, com um olhar queimando em mim. Ontem você parecia não precisar de espaço privado. Eu fiquei lá tentando me manter calma. Eu disse que a noite passada foi um erro. Ele apenas se surpreendeu um pouco. Mas eu percebi. Não faça isso, ele disse. Não haja como se o que aconteceu não tivesse significado. Eu vi como ele me olhou. E eu admito que eu realmente estou falando sério. Mas eu não consigo continuar assim. Ele é meu chefe, Gabriel. Ele se aproximou mais. Você se arrepende? Eu hesitei. O número, mas eu me arrependo do que isso significa. O maxilar dele estava apertado. O que isso significa, Evan? Eu sussurrei que isso significa que eu não posso ser apenas mais um corpo na cama dele. Ele não pode continuar se entregando a mim sem saber aonde isso vai dar. Silêncio. 1 minuto se passou, talvez até mais. Então ele se afastou. Ele disse suavemente: eu não quero mais ninguém. Mas eu não posso prometer que isso não vai ficar complicado. Eu acenei com a cabeça. Eu sei. É por isso que eu preciso ir embora enquanto ainda posso. E eu fiz isso.
Eu saí do escritório dele, passei pela mesa de trabalho, pelo corredor, meu coração partido, minhas pernas tremendo. E eu não olhei para trás. Mas cada passo que eu dava longe dele parecia uma mentira. Porque no fundo eu não queria ir embora. Eu queria que ele me impedisse. Naquela noite, eu sentei sozinha no sofá, olhando para o teto, e tudo o que eu conseguia pensar era em como ele tocava minhas costas, como ele sussurrava meu nome, como a voz dele ecoava na escuridão. Eu queria a maneira como ele sussurra meu nome, como a voz dele ecoa na escuridão. Eu quero esquecer ele, mas eu não consigo, porque a verdade é que ele não apenas tocou meu corpo, ele tocou algo mais profundo, algo que eu não sabia que poderia ser tocado. Uma semana se passou. 7 dias inteiros, 7 noites longas e dolorosas. Sem mensagens, sem chamadas. Nenhuma palavra de Gabriel. No começo, eu estava muito orgulhoso de mim mesmo. Orgulhoso porque finalmente coloquei limites. Mas na terceira noite, eu encarava o celular como se ele pudesse tocar se eu pedisse o suficiente. Na quinta noite, eu tinha sonhos. Um tipo de sensação que me deixava sem ar, suando e sofrendo, sozinho. Na sétima noite, eu havia desmoronado. Eu me dizia que ele já havia seguido em frente, que talvez eu fosse apenas algo que ele tocou e esqueceu. Mas no fundo, eu ainda esperava. Não, eu ansiava por ele voltar. E então ele fez isso. Era uma sexta-feira. Eu fiquei no escritório até mais tarde para acompanhar relatórios nos quais não conseguia me concentrar. As pessoas já haviam ido embora há horas. O prédio estava silencioso, muito silencioso, até que o som do elevador ecoou. E eu ouvi passos. Lentos, pesados, familiares. Eu nem me virei. "O que você está fazendo aqui?" eu perguntei, a voz quase sem conseguir se manter calma. "Eu poderia te fazer a mesma pergunta", Gabriel disse de trás de mim. Finalmente eu me virei e fiquei parado. Ele não estava vestindo o terno social de sempre, apenas jeans, uma camisa escura justa, sem gravata. Normal, confiante. Perigoso. O olhar dele encontrou o meu, e tudo o que eu tentei esquecer voltou à tona. "Eu te dei espaço", ele disse, se aproximando mais. Mas isso foi um inferno. Eu engoli, em seco, meu coração batendo forte. "Gabriel, eu não consigo dormir, não consigo trabalhar, não consigo parar de pensar em você." Ele parou a poucos centímetros de mim. Então eu voltei por você. Eu deveria ter recuado, mas eu não fiz isso. Eu não consegui. O cheiro dele me despertou primeiro. Um perfume caro e algo que só ele tinha. Então, os dedos dele tocaram os meus, e todas as paredes que eu construí começaram a rachar. "Você disse que foi um erro", ele sussurrou. "Mas se eu disser para você ir embora agora, eu irei." Eu olhei nos olhos dele e vi isso. Não era poder, não era ego, apenas desejo. Cru, humano, desesperado. E eu queria dizer não, mas meu corpo já estava se inclinando para frente antes que minha mente pudesse processar. Os lábios dele tocaram os meus com uma paixão que eu não sentia desde No Man, aquela primeira noite. Mas desta vez, sem hesitação. Ele me beijou como se estivesse tentando curar a dor, apagando a distância, recuperar o que ele acreditava ser seu. E eu deixei ele fazer isso porque a verdade é que
Eu esperei por isso, ansiando por isso, precisando dele. Eu esperei por isso, desejei por isso, precisei dele. Antes que eu percebesse, estávamos dentro do carro dele, a janela do carro embaçando enquanto ele metia a mão. Ele não perdeu um segundo. As mãos dele estavam em minhas costas, minha cintura e meu peito. Ele me puxou para perto como se eu fosse desaparecer se ele soltasse. E quando ele me leva de novo, desta vez de forma mais agressiva, mais profunda e mais necessária, Eu não consigo pensar. Quase não consigo respirar. não é só sexo. É algo mais. Uma tempestade que nós dois entramos, mesmo sabendo que poderia nos destruir. Mas de qualquer forma, escolhemos isso, vez após vez. Algumas horas depois, estamos deitados juntos na cama dele, suados, exaustos, sem palavras. Então, ele sussurra: eu não quero mais esconder isso. Eu me virei para olhá-lo com um rosto de espanto. Você quer dizer que você me quer? Não apenas em segredo, não apenas na cama. Você quer tudo. Meu coração parou porque eu sabia o que isso significava e não tinha certeza se estava pronto. Mas no fundo, eu também queria isso. Gabriel falou claramente, sem hesitar, suave, mas forte. Eu não quero mais esconder isso. Eu prendi a respiração. Eu olhei para ele sob a luz suave do quarto. Suas mãos estavam em meu peito. Seu olhar era sincero. E naquele momento, eu acreditei. Acreditei que aquele homem poderoso, dominante, meu chefe, realmente queria isso. Você quer dizer que você quer que sejamos abertos, certo? Eu perguntei. Ele assinou com a cabeça uma vez. Eu quero você na minha vida, Ivan. Não só na minha cama. Aquela noite, ele me abraçou mais forte do que nunca. Não só na minha cama. Aquela noite ele me abraçou mais forte do que nunca. E pela primeira vez, eu não senti que havia algo errado. A sensação era maravilhosa. Nós fizemos amor devagar. Diferente das primeiras noites cheias de desejo agressivo, mas mais suave. Como se ele estivesse me conhecendo. Como se eu importasse. E eu deixei ele entrar. Deixei-me confiar. Mas a realidade não é tão bonita por muito tempo. Especialmente quando outros descobrem isso. Na manhã de segunda-feira, entrei no escritório como de costume. Tentei manter a calma, relaxado, mas todos os olhares se voltaram para mim. Sussurros. Olhares furtivos. Então, eu vi Marissa, nossa diretora de recursos humanos, esperando na minha mesa. O Sr. Cruz quer falar com você, ela disse de forma ríspida. Agora. Meu estômago se apertou. Dentro do escritório de Gabriel, ele estava ao lado da janela, parecendo tenso. Quando ele se virou para me olhar, eu soube que havia algo muito, muito errado. Ele disse que alguém havia descoberto. Eles relataram isso de forma anônima. O quê? Quem? Eles sabem que estamos envolvidos. Minha garganta se apertou. E agora? Ele olhou para mim, dolorido, mas resoluto. Haverá uma investigação. O Departamento de Recursos Humanos, talvez até o Conselho. Ele disse que não precisávamos nos esconder. Eu não esperava que tudo fosse explodir tão rápido. Senti as lágrimas arderem, mas ainda assim, tentei me controlar. Você vai negar isso? Ele não respondeu de imediato, mas depois falou suavemente. Se você admitir, pode perder tudo. Minha voz estava embargada. E quanto a mim? Eu vou fingir que isso nunca aconteceu? O silêncio dele disse tudo. Ele não me escolheu. Ele escolheu a fama, a empresa e o poder dele. Naquela noite, voltei para casa me sentindo arrasada. Eu me encolhi na cama e deixei tudo desmoronar. Ele me disse que não queria mais se esconder. Mas quando a pressão veio, ele me escondeu novamente. E, de repente, todas aquelas noites longas, todos os sussurros, todo o amor se tornaram uma mentira cruel. Mas eu não parei. Porque se Gabriel não pode estar ao meu lado quando preciso,
Talvez eu precise me escolher. 2 semanas. Esse foi o tempo que fiquei longe. Sem contato, sem mensagens. Nem mesmo uma ligação para saber como eu estava. Eu entrava na empresa todos os dias com a cabeça erguida, mesmo quando via Gabriel me observando do outro lado do escritório. E eu não respondia nada, nem um sorriso. Então, numa noite de sexta-feira, encontrei uma carta na porta do meu apartamento. Sem envelope. Apenas isso. Uma folha de papel dobrada com cuidado. A caligrafia que eu já conhecia de cor. Eu estava errada. Achei que proteger ele significava ficar em silêncio. Mas eu deveria ter gritado o nome dele do telhado. Eu já perdi ele uma vez. Não vou fazer isso de novo, Gabriel. Eu não respondi. Não imediatamente. Porque às vezes, o amor precisa de mais do que palavras. Ele precisava de provas. Na semana seguinte, ele ficou diante de todo o escritório em uma reunião de diretoria e admitiu tudo. Sim, eu tive um relacionamento com um funcionário. Sim, foi consensual. E sim, eu ainda o amo. A sala ficou em silêncio. Meu coração quase explodiu. Ele renunciou ao cargo de CEO, passando o trono para mim. E foi aí que eu soube que não era apenas paixão, não era apenas sexo. Era a verdade. Ele me esperou do lado de fora do meu prédio naquela noite. Exatamente onde tudo começou, na chuva. Sem guarda-chuva. Apenas encharcado e tremendo como se fosse se despedaçar se eu não dissesse nada. Eu fui até ele lentamente. Pela primeira vez, eu o puxei para perto. Seu idiota. Eu sussurrei, segurando firme sua camisa molhada. Você não precisa abrir mão de tudo. Eu não preciso. Ele disse, eu ainda tenho você. E no meio da chuva, no meio da cidade maldita girando ao nosso redor, ele me beijou. Aquele tipo de beijo que você nunca esquece. O tipo de beijo que encerra uma história ou abre uma nova. Eu nunca pensei que me apaixonaria pelo meu chefe. Nunca pensei que ele me destruiria e me reconstruiria. Mas ele fez isso. E se eu tivesse que fazer tudo de novo, eu ainda deixaria ele tocar minhas costas, porque naquela noite ele também tocou o meu coração. Fim.